Olá, boa noite a todos, participantes, convidados. Sejam bem-vindos ao 35º AgroMeeting, organizado semanalmente pela Espaço Visual e em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega. Hoje temos em debate o tema As Agriculturas de Portugal, Presente e Futuro. Para tal, convidamos a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que infelizmente teve um imprevisto de última hora, atendendo às competências que tem no Governo, mas temos em sua representação o Sr. Secretário de Estado, Engenheiro Nuno Russo, o qual agradecemos também a sua presença e temos muito gosto de tê-lo por cá. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. É uma pessoa que realmente tem uma larga experiência no Ministério da Agricultura e foi coordenador, conheço dessa altura, coordenador da Bolsa Nacional de Terras, que foi um projeto inovador e que realmente está de parabéns também pelo seu trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos, como diretor regional e como coordenador, também esteve ligado ao IFAP, todo o Ministério e toda a energia, todo o trabalho que tem feito em prol também da agricultura. Por isso, é uma pessoa que muito válida e com a qual vamos debater aqui a questão da agricultura e as visões que tem também do próprio Ministério para o futuro do setor. Agora vou falar um pouco também do como é que este evento se vai organizar. Como habitualmente, o evento é moderado por José Martino, CEO do Espaço Visual, um blogger especialista também das agriculturas, por isso temos aqui o cenário perfeito. A verdade é esta, dois grandes especialistas da área. O evento será emitido em direto, como habitualmente, nas nossas redes sociais. Todos os participantes poderão aceder através do link que está a passar nas nossas redes sociais e colocar as vossas questões diretamente ao Secretário de Estado. Atendendo que temos sempre muitos participantes e todas as semanas temos novas pessoas a participarem nos nossos agromeetings, que também é muito bom para nós, é um alento também para darmos este contributo no fundo de serviço público também que fazemos no âmbito da empresa. E temos, como habitualmente temos pessoas novas, nós gostamos sempre de fazer uma pequena apresentação da Espaço Visual e do que nos move. Hoje não faremos uma apresentação tão exaustiva dos nossos serviços ligados aos projetos, às formações profissionais que temos, à contabilidade e à gestão das empresas, atendendo que temos aqui o nosso convidado e queremos dar-lhe todo o tempo de antena, ok? O Sr. Secretário de Estado, Engenheiro Nuno Russo, e por isso vamos passar já de seguida, dar-lhe todo o tempo que necessita para falar e discutir, porque realmente o futuro é bastante promissor e contamos com o Ministério no seu auge também para os desafios que aí vêm. No entanto, o João Martins também quer dar uma palavrinha e eu até já. Ok, Sónia, obrigado. Sr. Secretário de Estado, boa noite. Agradeço em nome do Espaço Visual e em meu nome pessoal estar aqui connosco. Temos pena de não estar a Senhora Ministra, mas está muito bem representada, portanto, como uma pessoa, como já foi dito, portanto, conhece bem o setor, a atividade, o presente e o futuro. Portanto, é o objetivo destes agromeetings trazermos pessoas que tenham massa crítica, que conheçam a realidade, que a possam expor e, portanto, aqui não é preciso mais apresentações sobre o nosso conferencista. Portanto, passo-lhe a palavra para falar sobre as agriculturas de Portugal, presente e futuro. Muito obrigado. Obrigado eu. Muito boa noite a todos. Um cumprimento particular e especial à Sónia Moreira e ao José Martino. É um gosto revê-los, pese embora nestas circunstâncias, mas é sempre bom vê-los que estão de boa saúde, independentemente de não estarmos todos presentes presencialmente. Começar por agradecer o convite para estar presente neste agromeeting do Espaço Visual e a oportunidade que é dada ao Ministério da Agricultura para não só fazer uma intervenção, como para se colocar à disposição de todas as questões que possam ser colocadas ou tenham interesse em ser colocadas para nós
poder ter resposta para todas elas, e se não tivermos, certamente faremos chegar a resposta em tempo devido. E, por último, pedir desculpas por esta substituição de última hora. Quem devia estar presente era a Sra. Ministra, mas por motivos inadiáveis de última hora, face às suas responsabilidades e competências no Governo e no contexto em que vivemos, não foi possível estar aqui presente, daí a minha presença, e espero estar à altura desta substituição e poder, de alguma forma, poder passar a mensagem do papel do Ministério da Agricultura atual, no presente e no futuro. Eu gostava de fazer uma breve intervenção inicial e depois passaríamos então à parte de debate, se me é permitido. Dizer que nos encontramos neste momento sensível para o nosso país, devido em particular à crise sanitária provocada pelo Covid-19. Esta pandemia do novo coronavírus tem um forte impacto na vida de todos nós, desde a maneira como convivemos até à forma como trabalhamos. Prova disso é a forma como nos encontramos aqui hoje, neste formato online, que infelizmente se tornou rotineiro para todos nós, e eu cumprimento também todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais neste AgroMeeting. Mas quero começar por dizer que nesta crise o setor agroalimentar, e fundamentalmente essencial para a nossa existência, mostrou uma enorme resiliência e uma capacidade de adaptação e de inovação, e uma vez mais o meu reconhecimento pessoal e institucional enquanto secretário de Estado, mas também enquanto representante do Governo, pelo trabalho desenvolvido por todos os agricultores e por todas as empresas agrícolas, não só desde o início da pandemia, como até aos dias de hoje, e certamente que iremos continuar a mostrar o valor, a resiliência e a capacidade de trabalho deste setor a todos os outros setores de atividade e a todos os nossos cidadãos e consumidores. Prova da força deste setor não está apenas nestas palavras, neste reconhecimento e neste agradecimento, está também naquilo que são os números que são conhecidos das estatísticas. Os dados mais recentes, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística e relativos a setembro, demonstram que, mesmo neste período de combate à pandemia, as exportações do setor agroalimentar cresceram 3,5% até setembro, quando comparadas com o mesmo período homólogo do ano passado. E se olharmos só para o setor agrícola, só para a agricultura, a subida ainda foi mais acentuada de 7,2%. Estes são números que mostram que o setor agroalimentar português não só se adaptou, como soube crescer nesta fase de contração económica em todo o mundo. E isto contribuiu muito à nossa capacidade exportadora de produtos alimentares de qualidade, e isso tem que ser louvável. Isto demonstra que a agricultura e este setor primário não é, e já deixou de ser há muito tempo, uma atividade obsoleta e apenas tradicional. A agricultura de hoje é uma agricultura moderna, competitiva, tecnológica e cada vez mais crucial para a nossa vida em sociedade. E é com esta confiança reforçada no setor que o Governo apresentou, juntamente com o Ministério da Agricultura, no passado mês de setembro, a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, a que chamamos Terra Futura. E esta é uma estratégia para a próxima década, que quer inovar ainda mais e modernizar mais ainda, e entregar às novas gerações uma agricultura mais bem preparada para os desafios que aí vêm, para os desafios do futuro. Esta agenda de inovação foi criada em linha com o programa do Governo e com os objetivos nele traçados, nomeadamente responder aos desafios da transição climática, da transição digital e da autonomia estratégica. Mas fomos também buscar inspiração às melhores orientações internacionais, incluindo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para a próxima década, ao Pacto Ecológico Europeu e à Estratégia do Prado ao Prato da Comissão Europeia, incluindo também o Horizonte Europa. Mas a base desta agenda de inovação foi também construída com quem está no terreno, isto é, foi possível percorrer o país, ainda antes do período de pandemia,
e ouvir os agricultores, os produtores, os empresários, os professores, os investigadores, os autarcas e um conjunto de outros agentes que se quiseram envolver, participar e dar o seu contributo. E assim criámos uma estratégia com o propósito de fazer crescer a agricultura, inovando-a e entregando-a à nova geração. Através de uma sociedade que se pretende mais consciente do papel da alimentação, do papel da alimentação na saúde e no seu bem-estar, numa agricultura mais inclusiva, que valorize também os nossos recursos naturais, que valorize e utilize eficientemente, e com uma aposta forte numa cadeia de valores mais competitiva e que crie mais rendimento aos nossos produtores. E esta questão também é fundamental. Nesta agenda, o papel do Estado é, essencialmente, de apoiar os agricultores e ser promotor do desenvolvimento do próprio setor. Queremos e pretendemos agilizar e criar as condições para esta mesma inovação de que vos falo, desta agricultura com mais rendimento, com mais saúde, com mais futuro e também mais inclusiva. E para tudo isto, estamos a criar, e já foi apresentada também, a rede de inovação que ajuda a responder aos desafios e a atingir as metas definidas na nossa agenda. Esta rede de inovação irá mobilizar os recursos do Ministério da Agricultura, desde os campos de ensaio, às coleções de variedades regionais e nacionais, até aos vários laboratórios nacionais existentes, e pretende transformar um conjunto de estruturas que estão dispersas e presentes em todo o território continental de norte a sul do país e torná-la numa rede consolidada, numa rede coerente, moderna e orientada essencialmente para as necessidades do setor agrícola e do setor agroalimentar nacionais. Será, ou pretende-se que seja, uma estrutura de proximidade, orientada para a transferência de conhecimento e de tecnologia, que vá ao encontro das necessidades tanto das grandes explorações, como mais competitivas, como das pequenas explorações, tipo explorações agrícolas familiares. E para colocar esta visão de futuro em prática, temos já prontos para investir nesta agenda de inovação e nesta rede de inovação 93 milhões de euros foram alocados a esta iniciativa e a esta estratégia provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência para aplicar ao longo dos próximos 5 anos, embora o plano estratégico seja há 10 anos, mas sabemos que temos que aplicar estas verbas num curto espaço de tempo. Com isto, iremos olhar para o futuro da agricultura portuguesa como uma forma de olhar para o futuro também da política agrícola comum, porque elas não podem estar dissociadas. As conclusões do Conselho Europeu de julho de 2020 permitiram um aumento do envelope financeiro para Portugal em cerca de 398 milhões de euros para a política agrícola comum a preços correntes. E, em outubro, os ministros da Agricultura e da União Europeia alcançaram um acordo para a reforma da PAC que apresentou resultados muito positivos, ao nosso ver, face à proposta, àquela que era a proposta inicial da Comissão apresentada em 2018, há 2 anos atrás. Estão, assim, no nosso entender, reunidas as condições que permitirão uma transição ecológica e ambiental mais justa, isto muito a ver com o Pacto Ecológico Europeu, que não pretende deixar ninguém para trás, nem grandes, nem pequenos, nem médios, e que garante e pretende garantir o rendimento de todos os agricultores a um preço justo para o consumidor. Portanto, em resumo, o que está em cima da mesa é uma PAC mais verde, mas sem perda de rendimento. Decorrem, neste momento, as negociações do trílogo entre o Conselho, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, nos quais Portugal terá um importante papel enquanto presidente do Conselho da União Europeia no próximo semestre de 2021, a começar no dia 1 de janeiro do próximo ano. E embora tenhamos 2 anos de transição para o próximo quadro de programação, para o próximo quadro comunitário, isto é, 2021 e 2022,
porque o próximo quadro comunitário entrará apenas em vigor no ano de 2023, pretendemos, desde já, adotar um modelo de aplicação da PAC, centrado numa gestão ativa de todo o território, baseada numa produção agrícola e florestal inovadora e sustentável. Se, por um lado, queremos garantir o abastecimento alimentar, por outro, teremos também de contribuir para a persecução de objetivos ambientais e climáticos, isto em linha de conta com também os que são os objetivos europeus, com particular relevo para o Pacto Ecológico Europeu, bem como para o desenvolvimento socioeconómico dos territórios rurais. De facto, só com base no uso sustentável dos recursos naturais, do ponto de vista económico e ambiental, é que será possível assegurar a resiliência e a vitalidade dessas mesmas zonas rurais. E é este o futuro que queremos traçar para a agricultura nacional em consonância com a agricultura europeia. Mais verde, mais inclusiva, mais eficiente, mas também mais rentável. E contamos com todas e com todos para construir este caminho. E fico por aqui em termos de intervenção inicial e fico à disposição para as questões que, entretanto, forem colocadas. Espero poder ter condições para responder a todas. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua intervenção. Pela minha parte, este número que indicou dos 93 milhões de euros para concretizar a agenda de inovação deixa-me muito satisfeito. Eu tinha aqui uma questão do ponto de vista pessoal relativa à agenda de inovação que tinha interesse em colocar-lhe. Quando é que prevê que o portal do Ministério da Agricultura esteja a funcionar? Peço-lhe desculpa da questão ser um bocadinho própria, mas pronto, para nós é importante para o nosso trabalho e é um instrumento que cotamos do maior valor. Indo então a essa questão. O portal do Ministério da Agricultura, que já referenciado e apresentado pela Sra. Ministra como uma das iniciativas emblemáticas do Ministério da Agricultura, até mesmo na questão da reorganização do Portal Único da Agricultura. Eu estava agora a olhar para a questão da Reorganiza, que é outra das iniciativas emblemáticas, mas o Portal Único tem uma iniciativa própria. E a Sra. Ministra já terá, julgo eu, comentado que o que se pretende é que haja um esboço inicial do mesmo em termos de sua apresentação, não quer dizer que ele fique completo em termos de disponibilização e funcionamento, mas o que se pretende é que, eventualmente, até ao final final deste ano ou início do próximo, possa ser apresentado, eventualmente, algum esboço do que se pretende com esse portal. Embora a própria agenda de inovação já levante o véu sobre o que é que se pretende. Aquilo, essencialmente, pretende agilizar e simplificar a interligação entre os agricultores e o Ministério da Agricultura, criando ali um portal para o agricultor e para os cidadãos e para todas as empresas do setor e outros agentes económicos, uma ligação muito direta com a administração pública e em particular com o Ministério da Agricultura, onde sejam disponibilizados todos aqueles que são os serviços prestados pelos organismos do Ministério e pela área governativa da agricultura. E que esse seja a porta de entrada de todo o contacto que seja necessário e que seja interessante em termos de pedidos de informação, esclarecimentos, pontos de situação de determinados projetos, pareceres, procedimentos. Portanto, o objetivo é promover a simplificação e a agilização da relação com os agricultores. Como é sabido e de conhecimento de todos, há uns anos a esta parte, os ministérios deixaram de ter sites próprios, portanto agora estão todos dentro do portal do governo. Não sei se foi para melhor, se foi para pior, mas pelo menos há uma uniformização, quer da mensagem, quer da informação, quer de todos os layouts, quer de tudo aquilo que é disponibilizado ao cidadão enquanto portal do governo. E é mais ou menos o mesmo que se pretende fazer ao nível do portal da agricultura, e está-se neste momento a fazer um levantamento
de todos os serviços prestados pelos organismos do Ministério da Agricultura e avaliar estes respectivos procedimentos para que eles sejam colocados, simplificados e desburocratizados. Depois, como deve compreender, isto é um trabalho que exige uma enorme reengenharia informática face àquilo que já é o funcionamento de cada um dos organismos em particular e do seu próprio site e processo de ligação informática com os seus clientes, neste caso os agricultores, mas é necessário de redesenhar todos estes circuitos, estes procedimentos relativos aos serviços prestados que está a ser feito. E depois tentar evoluir para um outro patamar. Portanto, nós não queremos que seja mais um site, não queremos que seja mais uma plataforma de prestar informações e de disponibilizar informação. Não, tem que ser uma coisa mais ágil e mais interessante para poder ser utilizada e aproveitada da melhor forma. Portanto, eu acredito, se não for até ao final deste ano, no início do próximo, haja eventualmente a apresentação já de um esboço inicial e no decorrer do ano de 2021 ele possa ter a sua implementação mais concreta e eficaz. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Eu dou-lhes parabéns e dou os parabéns ao Governo por esta iniciativa do portal. Para mim é o Governo a dar o exemplo da inovação. Isso é muito importante porque credibiliza os processos. A primeira questão que nos colocam aqui por escrito diz o seguinte: Sr. Secretário de Estado, quando espera que serão colocados à disposição dos jovens agricultores portugueses os fundos europeus correspondentes ao próximo quadro plurianual? Muito bem, eu acho que essa é uma questão que todos querem saber, não só para os jovens agricultores, mas para as verbas disponíveis para dar continuidade ao investimento que se tem feito na agricultura nos últimos anos e que esperemos nós, que também no âmbito deste quadro comunitário, consigamos ter uma execução o máximo possível a rondar, espero eu, os 100%, que seria um resultado muito positivo. Nós estamos no fim de um quadro comunitário, estamos com uma taxa de compromisso muito perto dos 100%. E existem medidas dentro do Programa de Desenvolvimento Rural que já se encontram em overbooking, e isto é normal acontecer para atingirmos então essa execução ótima dos 100%. Estamos também simultaneamente a fazer a operação limpeza de algumas das medidas que o próprio PDR 2020 tem neste momento. Essa operação limpeza irá libertar algumas verbas de projetos que por várias razões não conseguiram ter a sua concretização ou a sua execução, ou até mesmo o seu início, por vicissitudes várias, incumprimento de prazos, condicionantes não foi possível de conseguir cumprir, até mesmo o contexto que temos hoje em dia de pandemia permite que o projeto possa ser concluído sem devolução de verbas. Há um conjunto de situações que estão a ser avaliadas através dessa operação de limpeza, que certamente que os agricultores têm sido insistentemente contactados para dar nota da evolução e da execução dos seus projetos, porque estamos numa fase em que temos que ser um pouco mais concretos e exigentes na execução do próprio, para não perder verba nenhuma e todos poderem ter acesso à mesma. Aquilo que está previsto é um período de transição de 2 anos, portanto quer dizer que durante o ano 2021 e durante o ano 2022 iremos trabalhar à partida com verbas novas, regras antigas, isto é, não haverá uma grande mudança do atual PDR 2020, haverá certamente ajustamentos, haverá alterações que poderão ser feitas, mas não haverá nenhuma alteração de fundo face às medidas que existem no PDR 2020 durante este período de transição. Portanto, estamos a aguardar que seja publicado até ao final deste ano o regulamento de transição pela Comissão Europeia para podermos ter condições para ajustar esse regulamento de transição ao funcionamento do Estado-membro português e do PDR 2020 e depois, logo que esse regulamento seja publicado e conhecido, ajustá-lo e adaptá-lo à nossa realidade e ter essas verbas disponíveis para dar continuidade ao investimento a vários níveis, em várias medidas, dando condições para que os agricultores continuem a investir sem haver interregno nem hiato de tempo entre um quadro comunitário e outro quadro comunitário. Depois, findo esse período de transição, e se tudo correr bem em termos das negociações que ainda têm que decorrer ao nível do trílogo
da Comissão do Parlamento e do Conselho Europeu, iremos iniciar em 2023 um novo quadro comunitário, mantendo já as verbas que foram disponibilizadas no início de 2021, mas então aí com novas regras, com um novo programa de desenvolvimento rural, eventualmente com novas formas de ajudas diretas e novas condições estabelecidas, e isso é um trabalho que tem de ser feito, está a ser feito, já foi iniciado, no âmbito do plano estratégico da política agrícola comum, que cada Estado-membro tem que fazer e tem que elaborar e apresentar à Comissão para ser aprovado, está a ser feito pelo Estado-membro português e pelo Ministério da Agricultura, em particular liderado pelo Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério, e durante esse temos 2 anos então para fazer todo este trabalho, para que depois de 2023 já haja a aplicação do novo quadro comunitário com as novas regras, embora já com o dinheiro que vem de 2021. Ok, muito obrigado. Eu se calhar fui muito extenso na explicação, mas o que eu posso dizer é, no início de 2021, logo que tenhamos o conhecimento do regulamento e adaptarmos às nossas condições, haverá condições para ir abrindo as medidas, quer dos jovens agricultores, quer do investimento na exploração, quer de todas as outras medidas que, entretanto, sejam identificadas no PDR e que sejam para investimento no setor. Em síntese, será mais ou menos dentro do encadeamento, não é? Dos avisos. Sim, isso tem sido feito, aliás, resultante da Operação Limpeza, foi possível abrir agora um aviso para os jovens agricultores no interior do país, em zonas de interior, e isso resulta de verbas que foram libertadas por outros projetos que não foram executados ou, entretanto, terminaram a sua execução a meio e que foram dados como concluídos, libertando verbas que estavam afetas a esses projetos para outros projetos que, entretanto, ou estavam aprovados sem dotação, e certo que muitos jovens agricultores foram contactados de projetos que estavam pendentes e que estavam a passar de aviso para aviso e que, entretanto, agora foram contactados para iniciar a sua atividade agrícola, e esperemos nós que essa verba ainda vá a tempo para que eles apostem no setor e queiram fazer esse projeto e essa sua execução. E, entretanto, outros avisos têm sido abertos para situações muito mais específicas, como esses investimentos no interior do país, que também achamos que é fundamental. Ok, obrigado. Passamos à questão seguinte. Boa noite. Quais as medidas e ações do Plano de Recuperação e Resiliência que irão apoiar a agricultura e quais os resultados que espera que sejam atingidos? Essa é uma questão muito técnica, digamos assim. A senhora Ministra, no Plano de Recuperação e Resiliência, é daí que vêm os 93 milhões de euros para a Agenda de Inovação e para a Rede de Inovação do Ministério da Agricultura. Portanto, a verba foi consignada ao Ministério da Agricultura neste Programa de Recuperação e Resiliência, essencialmente é este nível. Pese embora o Ministério da Agricultura esteja envolvido depois noutras componentes. Está envolvido na componente do investimento e da inovação, onde está contemplada a agenda de investigação e da inovação para a sustentabilidade da agricultura, a alimentação e a agroindústria, que são estes 93 milhões. Depois está envolvido também na componente 8, que está relacionada com as florestas, portanto o PDR também tem esta vertente, que resulta de uma colaboração entre o Ministério do Ambiente e Ação Climática, do Ministério da Administração Interna, do Ministério da Justiça e do Ministério da Agricultura, onde contempla a iniciativa da transformação da paisagem, que permite intervir em áreas integradas de gestão de paisagem através da sua gestão e exploração comum, apoiando investimentos florestais, mas também agrícolas e silvopastoriz. E depois tem uma componente número 9 de gestão hídrica e que resulta também de uma colaboração entre várias áreas governativas, o Ambiente e a Ação Climática, a Coesão Territorial e o Ministério da Agricultura, onde estão contempladas as iniciativas do Plano de Eficiência da Hídrica do Algarve e o aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, na barragem do Pisão, e que visam mitigar a escassez e assegurar a resiliência dos territórios do Algarve e do Alentejo aos episódios que têm sido recorrentes em Portugal relativamente à questão da seca e que pretende promover a manutenção da disponibilidade de água e qualidade de serviços
através de uma gestão de disponibilidade hídrica. Portanto, são estas as várias vertentes e as componentes onde o Ministério da Agricultura está diretamente envolvido no plano de recuperação e resiliência, sendo que a verba já identificada e alocada, em particular na componente 5 de investimento de inovação, é de 93 milhões de euros para a agenda de inovação e para a implementação da rede de inovação. Excelente, excelente. Próxima questão. Tendo o Governo lançado um conjunto de medidas de política que mudam para melhor o paradigma das políticas anteriores de Capolas Santos, é de esperar que as medidas e ações do PEPAC rompam com a tradição dos pacotes de ajudas anteriores e apostem em determinadas áreas ou temas de interesse público em detrimento dos lobbies? Essa questão é muito elaborada. É? Estamos a falar de um governo de continuidade e de uma tutela que, embora tenha sido alterada em termos dos seus protagonistas, no caso ministros e secretários de Estado, há aqui uma continuidade de políticas e uma continuidade de trabalho. O que acontece muitas vezes nestas alturas, e eu vou ser politicamente correto, é que temos que dar continuidade àquilo que foi bem feito e, eventualmente, melhorar aquilo que ainda haja margem de manobra para melhoria. Agora, ainda estamos numa fase muito inicial do PEPAC, foi feita a recolha de toda a informação, foi feito o diagnóstico, foi feita a análise SWOT, foi feito... aliás, eu chamo a atenção e ia-vos pedir com todo o vosso envolvimento para que está em consulta pública no site do Gabinete de Planeamento e Políticas um conjunto de documentos que foram colocados à disposição para consulta e para envio de contributos de todos aqueles que quiserem participar e dar o vosso contributo positivo à melhoria das políticas e das estratégias para a próxima PAC. E esse site do GP está lá disponível, está lá toda a informação. Aliás, está um documento por cada setor de atividade da agricultura, muito bem elaborado. Portanto, aconselho vivamente a sua consulta, aconselho que todos aqueles que estejam interessados em dar o seu contributo que o possam enviar para o mail que lá se encontra, porque só assim é que certamente poderemos todos em conjunto apresentar as melhores soluções para aquilo que achamos que deve ser a política nacional em termos do setor primário da agricultura, tendo em consideração sempre as diretrizes europeias em termos daquilo que já foi definido, não só o que vem do passado, mas aquilo que está previsto para o futuro. E é isso que temos que conciliar, é perceber o que é que fizemos bem nestes últimos anos em termos de política agrícola nacional, em consonância com a política agrícola europeia, porque não nos podemos esquecer que é daí que vêm as verbas para todo este apoio ao setor e para todo este investimento que o setor está a realizar, e depois melhorar a nossa atuação interna, dentro das margens que nos é possível, e esperar que os resultados sejam os mais positivos de sempre. Eu chamo a atenção que muitas destas políticas são definidas agora, nós só conseguimos perceber o seu impacto e o seu verdadeiro resultado daqui a uns anos. E é isso que temos estado a fazer com os diagnósticos que foram feitos de políticas anteriores. Portanto, certamente que iremos dar continuidade a tudo aquilo que, entretanto, foi bem feito e melhorar o possível. Portanto, para uma pergunta tão complexa, eu espero que a resposta simples, desta maneira, possa ter o acolhimento de quem a colocou. Obrigado. O que está o Ministério da Agricultura a fazer para ajudar os produtores de ornamentais face à grave crise de mercado originada pelo Covid-19? Provavelmente não é só de ornamentais também que o Governo está a ajudar, não é? Há outras... Não, mas esta pergunta é interessante. Logo que começou a pandemia, o Ministério esteve envolvido em vários grupos de contacto, a vários níveis, e nos vários setores de atividade da agricultura. Grupos de contactos diretos através do Gabinete de Planeamento e Políticas, que depois até foram formalizados por um despacho da Sra. Ministra, onde nós tentámos, desde o início, acompanhar o impacto que a pandemia tinha em todos os setores. Depois estivemos também envolvidos num grupo de contacto
do abastecimento, do acompanhamento do abastecimento alimentar, que era fundamental porque nós não saberíamos qual seria o impacto ao nível da produção e ao nível do abastecimento e distribuição da produção alimentar, e isso era crucial que houvesse esse acompanhamento, e isso foi possível, através e em articulação com o Ministério da Economia e com o Secretário de Estado do Comércio. E juntaram-se um conjunto de entidades onde nós reuníamos quinzenalmente para garantir que todas as dificuldades ou constrangimentos ao nível da produção, do abastecimento e da distribuição e também da logística, nada faltasse em termos de oferecimento de alimentos aos consumidores e aos portugueses, e efetivamente nada faltou, a não ser ali um período de algum nervosismo inicial, onde houve um forte impacto nas compras em determinados produtos particulares, mas que rapidamente foram reposta a sua disponibilidade, e isso não voltou a acontecer, e também o consumidor moderou o seu consumo face ao melhor conhecimento de todo este contexto. Mas o setor das plantas ornamentais e das flores de corte foi dos primeiros a ter esse impacto nos seus resultados negativos, porque os mercados externos fecharam rapidamente, houve constrangimentos até mesmo com o levantamento de algumas fronteiras dentro do espaço europeu, a logística tornou-se muito complicada em termos do transporte dessas flores e dessas plantas, e nós exportamos cerca de metade da nossa produção, e logo aí esse impacto na exportação foi sentido significativamente. Depois tivemos os períodos de contingência, tivemos as situações de emergência, de estado de alerta, de calamidade, com restrições de circulação, pese embora não houvessem circulações de comercialização. É claro que até mesmo os dias mais emblemáticos e os eventos, as cerimónias fúnebres e outras iniciativas deixaram de poder adquirir essas plantas e essas flores, e isso também teve um forte impacto no contexto interno. E isso foi sinalizado. Infelizmente, nós tínhamos que encontrar aqui uma solução para poder responder rapidamente, que não foi possível, e isso reconheço, mas também o setor, não estando havendo uma associação representativa do mesmo, mas não estando organizado e não fazendo parte de nenhuma OCM em particular, não teve à disposição imediata, ao contrário de outros setores, condições de disponibilidade de apoio direto e imediato e específico. Portanto, foi percebido que a forma de apoiar o setor seria através da criação de uma linha de crédito que ajudasse a tesouraria e os pagamentos que eram necessários, e isso veio-se a concretizar mais tarde. A linha já foi disponibilizada há uns tempos atrás, ela ainda está aberta, ainda está possível poder ser aproveitada por todos aqueles que vivem desse setor de produção, e esperemos que, pese embora tenha sido apresentada mais tarde do que o desejável, que ela ainda possa ter o contributo necessário, que é apoiar todo esses empresários e esses produtores, e rapidamente poderem recuperar desta crise. Eu tenho informação que já temos sinais positivos, as exportações voltaram a recuperar, voltaram a dar sinal de vida, e pese embora a nível interno ainda haja dificuldades na venda desses produtos, por limitações várias, eu sei que a nível da exportação as coisas estão melhores, e esperemos que, quando isto tudo passar, o setor tenha condições para não só recuperar, como aumentar a sua condição exportadora, porque é um setor que merece ser acompanhado da melhor maneira, e que eu sinto uma particular atenção no seu acompanhamento, e se nós não conseguimos ajudar mais, foi porque estávamos condicionados não só à limitação dos apoios diretos por parte do Estado-membro, como porventura também à falta de apoios comunitários a este nível para este setor em específico. Ok, obrigado. Qual o cronograma das ações da Estratégia Terra Futura, quer ao nível do Conselho Interministerial, Conselho Consultivo, quer ao nível das 15 iniciativas emblemáticas? E depois tenho uma segunda parte, uma segunda questão na mesma, que diz: assentando esta estratégia nos principais eixos do programa do atual governo,
Não sendo público que houve negociação com o PSD e respectivo consenso sobre este dossiê, acredita que esta estratégia tem condições para ser mantida até 2030? Esse é o problema de todas as estratégias, não só do Ministério da Agricultura, como de todas as áreas governativas. Quando se cria uma estratégia, ainda há 10 anos como esta e outras, não há de ser o único caso, o objetivo é que ela, pese embora seja uma iniciativa do Governo e em particular do Ministério da Agricultura, e tenha sido trabalhada muito internamente pelos seus organismos próprios, ela foi largamente discutida e foi largamente apresentada num conjunto de um roteiro que foi feito pelo Ministério da Agricultura, e eu queria recuperar esses dados porque não os sei de cor. Portanto, foram feitas 8 sessões de auscultação no terreno, e sessões foram realizadas em Mirandela, na Covilhã, em Elvas, em Ourique, em Vila do Conde, em Catanhedo, nas Caldas da Rainha, em Santarém, e ficou uma por realizar no Algarve, porque já estávamos em pleno período de pandemia e não foi possível realizá-la fisicamente. Destas 8 sessões de auscultação, tiveram o envolvimento de mais de 1000 participantes presenciais e 124 intervenções públicas daqueles que estiveram presentes, que quiseram dar o seu contributo oralmente e naquele do dia da apresentação, e tivemos 85 contributos escritos recebidos após a apresentação que foi feita. Foi um trabalho muito interessante de fazer, de ir ao terreno, de falar com os interlocutores locais, falar com aqueles todos que nos quiseram envolver, e como deve compreender, nós não eliminámos desta participação nem PSD, nem Bloco de Esquerda, nem qualquer interveniente, até eles sempre foram possível de apresentar os seus contributos. Quer individuais, quer coletivos, não houve oportunidade, julgo eu, porque não se encontrou a data ideal para apresentar isto na Comissão de Agricultura, como a Sra. Ministra bem se expressou e se disponibilizou para o fazer, e não foi realizado, mas também seria certamente muito produtivo esta apresentação e alguns contributos dos seus deputados, mas que puderam fazer por outras vias e fazer chegar todos os seus comentários ao Ministério. No entanto, sabemos que é sempre um risco que estas estratégias, independentemente de nós acharmos que é uma estratégia para a agricultura, para este setor primário, e há 10 anos, e independentemente de quem cá esteja no próximo ciclo de governação, se tivermos nós, iremos certamente dar-lhe continuidade, se forem outros os intervenientes, independentemente desta área política ou de outra área política, o que nós gostaríamos e pretendíamos era que ela não fosse desperdiçada, como muitas vezes acontece, e isto toda a gente tem culpa do cartório, ninguém fica isento de culpas na mesma, mas o ideal, e foi esse o nosso objetivo, foi essa a nossa intenção e foi esse o nosso trabalho, que ela fosse abrangente, fosse muito concreta, apresentasse um conjunto de medidas e de enquadramento com as estratégias europeias e internacionais. Portanto, tem 5 intenções estratégicas, 5 metas, 4 grupos destinatários, 4 pilares, 15 iniciativas emblemáticas e 71 linhas de ação. E estas 71 linhas de ação ainda vão ser transformadas em atividades próprias que estão a serem trabalhadas. Portanto, quando me fala do cronograma, este trabalho está ainda em desenvolvimento, transformando as linhas de ação que já são conhecidas em atividades concretas que queremos implementar no terreno. Portanto, é um trabalho que vai demorar o seu tempo. Há aqui medidas que são mais fáceis de concretizar do que outras. Há umas que já estão mais avançadas do que outras, mas o que pretendemos aqui são os resultados finais e certamente, independentemente do tempo em que nós conseguirmos atingir estes resultados finais, o que queremos é que no final dos 10 anos ela seja plenamente concretizada e implementada, sendo que haverá certamente necessidade de ajustá-la e adaptá-la no tempo e nas condicionantes que, entretanto, forem conhecidas, face às políticas europeias, face a alguns constrangimentos que possam acontecer. Portanto, ela é flexível a esse ponto para ir sendo melhorando ao longo do tempo. Ok, obrigado, excelente. Depois a próxima questão é sobre os jovens agricultores.
vai existir forma de um jovem agricultor evoluir num projeto sem ter que avançar com o dinheiro à cabeça? Depois faz um comentário. A situação de ter de pagar e depois pedir o reembolso é um obstáculo significativo, pois os jovens têm muita vontade, mas raramente têm bens. Precisa-se de uma linha financeira para alavancar os projetos. Se calhar aqui o José Martins está mais apto a responder a essas questões do que eu. Mas, segundo sei, a medida de instalação de jovens agricultores tem duas componentes. Tem a instalação e tem o investimento. E pode... Neste momento, eu julgo que uma, já não me recordo, já teve tantas mudanças e alterações, não sei se agora estão dissociadas ou associadas, obrigatoriamente. Mas a verdade é que a medida de instalação prevê, a partir do pagamento integral do prémio de instalação. O que acontece, eu creio que se refere à questão do fundo de maneio. Isto é, um jovem que necessita investir, e depois o outro ponto também, que cria uma especificidade, é quando temos uma startup, pronto, as jovens são, mas também podem ser menos jovens. O que acontece é que a banca comercial não está vocacionada para apoiar startups, ou seja, a banca comercial quer 3 IEs, portanto 3 resultados de contabilidade e ver as contas. Uma empresa que esteja em início de atividade não tem contas para mostrar e, portanto, cria uma limitação maior. Aqui a pergunta que fazem, por exemplo, é se poderia ser como acontece no Portugal 2020, em que o fornecedor passa a fatura e apresenta-se a fatura a pedido de pagamento, a entidade avança o dinheiro e este dinheiro é para pagar a fatura, ou seja, depois de pagar, salvo erro, tem 30 dias ou 60 dias, não sei exatamente o prazo, para apresentar, para formalizar o resto do pedido de pagamento. Portanto, eu creio que a pergunta é neste sentido. É no sentido de poder, com as faturas, ir a pedido de pagamento sem ter que ir com o recibo, já pago, e se poderá haver alguma ajuda do fundo de maneio. Do que eu tenho falado com o diretor-geral do Gabinete de Planeamento e Políticas, creio que ele tem alguma sensibilidade e abertura para este tipo de apoios aos jovens, portanto, na lógica das startups. O que me está a falar é um pagamento contra a fatura. Sim. Efetivamente, isso não tem existido, no próprio Programa de Desenvolvimento Rural. E eu, sinceramente, não lhe consigo dizer se não tem existido por dificuldade na sua implementação ou se não tem existido por algum condicionante que o próprio programa ou os apoios comunitários exigem em termos deste tipo de apoios ao investimento. E isso é uma questão que podemos ver e podemos avaliar certamente. Portanto, pois se existem outros tipos de apoios, independentemente de ser... agora aqui temos que perceber, porque há as regras para o FEAGA e há as regras para o FEADER, e nós temos que adaptar o nosso funcionamento dos nossos instrumentos de apoio a essas regras comunitárias que temos que cumprir, porque depois somos auditados, temos as vistorias do Tribunal de Contas Europeu, da Comissão Europeia, para garantir que esse dinheiro está devidamente aplicado e com sucesso. Agora, eu acho que é de elementar justiça de criar todas as condições, não só para os jovens agricultores, como para essas startups, como para outras iniciativas, e também acredito que a banca está muito mais sensibilizada para questões do setor agrícola do que estava há 10 anos atrás. E temos visto uma melhoria interessante e muito positiva no relacionamento das entidades bancárias e da banca no geral com todo este setor e com todos aqueles que pretendem investir. É claro que ainda não estão ao nível, se calhar, da relação comercial que têm com outras áreas de atividade, e eu reconheço isso, mas estão muito mais próximos do que estavam antigamente, e isso é uma vantagem. Agora, teremos é que fazer esse trabalho, não só o Ministério da Agricultura, como o Governo no geral, para ir buscar as melhores e as boas práticas que possam ser utilizadas noutros programas de apoio e replicá-las também, se for assim permitido, na gestão e no funcionamento destes instrumentos de apoio também na agricultura e para os jovens agricultores. Ok, obrigado. A próxima questão, Sr. Secretário de Estado, dá-me a ideia que é um bocadinho polémica, não sei se valerá a pena colocá-la, que é... Pode colocá-la, depois eu posso remeter-me ao silêncio. Sim, não, quando digo polémica porque assim, comenta diretamente, portanto, as afirmações do Sr. Presidente da Agrobio na terceira sessão pública da apresentação do ponto de situação da Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica.
e da execução também do respectivo plano de ação. Portanto, foi em Évora, foi em 27 de novembro último, e disse que há falta de recursos financeiros até esta altura para alavancar a estratégia e o plano de ação. E teceu críticas ao modo como o PDR 2020 tornou elegíveis os investimentos bio no último concurso e disse que as políticas públicas não acompanham o crescimento do mercado bio nos últimos anos. Ou seja, que há maior crescimento, presumo eu que deve ser isso, que há maior crescimento de mercado que de produção. Eu não tenho problemas nenhums em comentar as afirmações do Jaime Ferreira. Primeiro, por um lado, porque é pessoa conhecida e posso considerar amiga, porque durante o tempo em que fui coordenador da Bolsa Nacional de Terras, percorri o país com a Agrobio e com o Jaime Ferreira no que se refere à possibilidade de proceder à divulgação e informação sobre a Bolsa Nacional de Terras, e isso, aqui o meu agradecimento à Agrobio na altura por dar esse incentivo e reconhecer à Bolsa Nacional de Terras essa oportunidade para encontrar também terras para todos os agricultores da agricultura biológica. Por outro lado, nós temos uma estratégia nacional de agricultura biológica e que está em funcionamento, está em execução, está efetivamente em implementação. Agora, não está, é concluída. Agora, temos feito um trabalho interessante a esse nível. O Jaime Ferreira, certamente, a esta altura, gostaria que nós tivéssemos um conjunto de medidas um pouco mais concretizadas para o gosto dele e da Associação Agrobio. No entanto, esse trabalho tem sido devidamente acompanhado, e sou eu, enquanto Secretário de Estado, que tenho a tutela da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que tem também o acompanhamento da execução da Estratégia Nacional da Agricultura Biológica. Mas também posso lhe dar aqui alguns dados. Estava aqui à procura de elementos para poder transmitir. O plano da estratégia começou em 2017, mas só termina em 2022, portanto, digamos, estamos a meio da concretização do plano de ação. Foram já executadas 26% das ações, estão em curso 35%. Não estamos a ouvir. E estão em avaliação 39% das ações. Diga? Em determinada altura, pode-se repetir? Não, posso dizer que o plano de ação tem 58 ações. Destas 58, 26% já estão executadas. 35% estão em curso e apenas 39% estão em avaliação ainda. E isto é tanto ao nível da produção, como da promoção e mercados, como ao nível da inovação, conhecimento e difusão de informação. E, recentemente, o Observatório Nacional da Produção Biológica concluiu um trabalho muito interessante que iremos oportunamente divulgar e apresentar e disponibilizar, que tem a ver com o portal de dados aberto e portal da agricultura biológica, que aguarda apenas aqui a devida articulação com a agenda de inovação para definir a sua data de apresentação. Portanto, este trabalho agora da Estratégia Nacional de Agricultura Biológica vai muito ao encontro também da estratégia da agenda de inovação. Eles tocam-se em muitos dos planos e é dado relevo também à agricultura biológica na própria agenda de inovação. Aliás, existe aqui a indicação, e o Jaime reconhece e sabe perfeitamente, que um dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu é aumentar significativamente a área de produção em agricultura biológica. E nós, enquanto Estados-membros, temos que ir ao encontro do cumprimento dessa meta. Portanto, estaremos em sintonia e com o objetivo de poder fazer esse trabalho. Portanto, por muito que eu reconheça que nem tudo está feito, o Jaime Ferreira tem que reconhecer que está muito para além de não se ter feito nada. Agora, acho que há ajustamentos a fazer, há melhorias a fazer, há certamente o interesse em criar as condições para que a agricultura biológica possa evoluir positivamente na agricultura portuguesa, mas isso se faz em articulação com os vários intervenientes, e a Agrobio tem sido um interveniente
direto e particular neste trabalho. Portanto, aguardemos para concretizarmos não só as medidas que ainda falta concretizar, como, porventura, todos os contributos que o Jaime, e eu sei que ele tem feito ao nível do envio para o Ministério, e em particular para a Sra. Ministra e para mim, mas também as iniciativas que têm tido ao nível dos grupos parlamentares da Assembleia da República, onde foram também apresentadas algumas medidas no orçamento para 2021 e que contemplam o apoio à agricultura biológica. Ok, obrigado. A próxima questão é sobre o déficit alimentar. Em 2019, as importações de produtos agroalimentares tiveram um valor de 10.544 milhões de euros e as exportações foram de 6.727 milhões de euros. Consequentemente, o déficit alimentar foi de 3.517 milhões de euros. Pergunta: prevê que no futuro o déficit alimentar seja anulado? Se sim, qual o ano? Essa questão tem resposta rápida. É impossível reduzir o déficit alimentar para zero. É possível de melhorar o equilíbrio da nossa balança alimentar. Isso sim. E é possível aumentar o nosso grau de autoaprovisionamento, que ronda os 85%. Portanto, já um grau de autoaprovisionamento elevado. Com uma taxa de cobertura entre exportações e importações que passou de 36% no ano 2000 para 64% no ano 2019, portanto, o ano passado. Portanto, agora, temos é que trabalhar ao nível de alguns setores que necessitam de um olhar mais atento em termos de autoaprovisionamento. Por exemplo, o setor dos cereais. Nós temos apenas um 18% de autoaprovisionamento dos cereais. No caso do trigo, apenas 4%. Se chama a atenção também, existe uma estratégia nacional para os cereais, onde estão previstas e em implementação um conjunto de medidas para aumentar o autoaprovisionamento dos cereais em Portugal. A carne, nós temos um autoaprovisionamento elevado de 75%, mas depois nos bovinos está ao nível dos 53%, nos suínos dos 69%, e das aves de copoeiro muito mais alto nos 86%. Os frutos também temos um alto posicionamento ao nível dos 77%, quer na pera rocha, então ultrapassamos, estamos quase ao nível dos 200%, e daí a nossa grande capacidade de exportação desse excelente produto de qualidade que é a pera rocha. A laranja também temos um alto posicionamento superior a 100%, e também já estamos a exportar a laranja para países quer do espaço europeu, quer para fora. O vinho temos um autoaprovisionamento também superior. O azeite, todos conhecemos os dados históricos que temos tido nos últimos anos. As hortícolas também temos um autoaprovisionamento superior, especialmente o tomate e da batata temos apenas 50%, mas com grandes iniciativas ao nível da promoção da batata nacional para a exportação nacional, criando condições para exportar com qualidade. E ao nível do leite também temos autoaprovisionamento de 100%. E ao nível da manteiga também. Agora, existem outros setores onde o autoaprovisionamento está a níveis mais elevados e há que incentivar, há que criar condições, há que promover, há que trabalhar, há que criar essas estratégias e há que essencialmente implementar as mesmas, porque sem outras condições não podemos atingir esse autoaprovisionamento. Agora, este autoaprovisionamento vai cumprir também o equilíbrio da nossa balança alimentar, porque vamos diminuir as importações, vamos aumentar as exportações, este equilíbrio melhora e o nosso déficit alimentar também diminui. Agora, nós não podemos garantir, pese embora tenhamos condições para produzir muitos produtos e produtos de qualidade, há outros certos produtos que não conduzimos em quantidade suficiente e isso temos que os importar e isso também é reconhecido, que não teremos condições para produzir todos os produtos em quantidade e temos que manter as importações. Agora, tudo o que pudermos conseguir melhorar esse nível será sempre benéfico para o país e para a agricultura portuguesa. Mas não creio, porque relativamente à relação entre importações e exportações, que possa haver um momento que as exportações possam ter maior valor que as importações? Isto é,
o autoabastecimento é impossível, mas o equilíbrio em valor não deveria ser possível em alguns anos? Eu julgo que ele poderá ser possível desde que estejam reunidas todas as condições para o concretizar. Principalmente, ou essencialmente, ao nível de uma melhoria na produtividade média, e isso temos vindo a conseguir, mas ainda temos margem de melhoria, principalmente nos cereais, no aumento das áreas de produção, e isso faz utilizando todas as condições para promover a agricultura nacional. Agora, nós não conseguimos fazer isto de um ano para o outro e também não conseguiremos certamente fazer isto de uma governação para outra governação. Isto é um trabalho a longo prazo e aquilo que temos vindo com os resultados recentes e das estatísticas é que nós temos conseguido, em áreas que somos efetivamente bons em produção, de aumentar sucessivamente todos os anos, pese embora o contexto atual desta pandemia, porque antes dela acontecer, nós estávamos num período de atingir máximos de ano para ano em termos das nossas exportações, quer no agroalimentar, quer nas frutas e hortícolas, quer nas plantas, quer no vinho, quer num conjunto de produtos que estavam a garantir que a economia portuguesa estava a ser alavancada principalmente na evolução positiva do setor agrícola. Entretanto, aconteceu esta situação que todos conhecemos e o nosso desejo é que logo que possamos ultrapassar esta situação atual, retomemos os níveis de produção e de exportação dos nossos produtos alimentares e isso em benefício de todos. Ok, excelente. Qual o orçamento anual que o Governo prevê alocar para colocar em funcionamento pleno a rede pública de estações experimentais? Nós estamos neste momento a fazer esse levantamento. Portanto, existe um coordenador da Agenda de Inovação no Ministério da Agricultura, que neste momento está a reunir com as 5 entidades coordenadoras das 15 iniciativas emblemáticas, portanto, a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, o Gabinete de Planeamento e Políticas, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas e o Instituto Nacional de Investigação Alimentar e Veterinária, para, juntamente com os outros organismos, em particular com as Direções Regionais de Agricultura e Pescas, porque também tem a gestão de muitos centros experimentais ao seu acompanhamento e funcionamento, está-se a fazer o levantamento de todas as necessidades, e não só apenas a nível de necessidades financeiras, essencialmente necessidades técnicas e necessidades de recursos humanos, porque não vale a pena recuperar ou inovar a nível do funcionamento destes centros experimentais e destes polos de inovação, como nós agora pretendemos denominá-los para o futuro, sem depois ter os recursos humanos e os recursos técnicos para fazer o melhor trabalho possível. Portanto, esse levantamento está neste momento a ser concretizado. Eu ainda hoje tive uma reunião dos pais com as Direções Regionais de Agricultura e Pescas, que me deram nota que estão a reunir e a apresentar esse trabalho, e certamente que será um valor significativo. Contudo, os 93 milhões de euros já identificados, já alocados e que serão disponibilizados para não só criar as condições para o funcionamento com o êxito desta rede de inovação, mas também para a implementação da agenda de inovação, será o início para alavancar tudo o resto. Portanto, certamente será um custo de investimento significativo, não será feito todo num só ano, daí a razão da estratégia ser a longo prazo, mas certamente com os vários orçamentos que o Ministério da Agricultura terá disponível e as várias assistências técnicas e as várias fontes de financiamento para além do Ministério da Agricultura, porque há muitos destes polos de inovação que têm vertentes ao nível da valorização do interior, têm vertentes ao nível da parte agroflorestal, têm valorizações ao nível de outras áreas temáticas e de outras áreas governativas que possam ver aqui a possibilidade de recorrer a multifundos e multifontes de financiamento para alocar
à rede de inovação e logo que elas estejam condições, começarem a prestar o serviço para o qual elas foram agora apetrechadas, ou que irão ser apetrechadas, que é prestar o serviço aos agricultores e às suas necessidades. Obrigado. Na estratégia de inovação para a agricultura 2020-2030, há um objetivo de crescimento de 15% em valor da agricultura de Portugal até 2030. Não lhe parece demasiado otimista este objetivo? Nós temos que ser ambiciosos, não é? E temos que acreditar que façamos uma estratégia a 10 anos não para manter as coisas exatamente como elas estão. Pelo contrário, aquilo que nós nos queremos em termos dos objetivos, das metas que foram apresentadas, e as 5 metas da agenda, eu recordo não só essa, mas as outras, no âmbito da Mais Saúde, aumentar em 20% o nível de adesão à dieta mediterrânica, e este acho que é um objetivo perfeitamente atingível e até acho que poderemos estar em condições de o cumprir sem ter a necessidade de esperar 10 anos para o fazer. Acho que é fundamental todos nós, em termos de consumidores, dar o nosso contributo para podermos cumprir esta meta. Depois, ao nível da mais inclusão, instalar 80% dos novos jovens agricultores em territórios de baixa densidade, e já demos um sinal positivo para a concretização deste objetivo com o lançamento do aviso para a instalação de jovens agricultores em zonas do interior. Portanto, já estamos a dar um primeiro passo no cumprimento desta meta da Agenda de Inovação. Depois, a terceira meta, ao nível dos mais rendimentos, esse aumento do valor da produção agroalimentar em 15%. Ele é efetivamente um objetivo ambicioso, mas nós achamos que no próximo quadro comunitário, com as estratégias não só nacionais como europeias, com as condições que o país tem para o setor agrícola em comparação com outras atividades económicas, com aquilo que tem sido a evolução positiva da agricultura, com os sinais e os indicadores estatísticos que temos apreciado nos últimos tempos, com a proatividade, a iniciativa e o trabalho de todos os agricultores, de todas as suas associações representativas, de todas as suas, quer sejam associações, confederações ou federações, e daquelas entidades representativas e viradas para a comercialização e a representação dos produtos nacionais em Portugal, certamente teremos condições, ao fim de 10 anos, atingir esta meta. Mas também não queria deixar de referir as outras duas. Ao nível do Mais Futuro, mais de metade da área agrícola em regimes de produção sustentável reconhecidos, e há pouco, quando estávamos a falar da agricultura biológica, ela está aqui incluída neste objetivo, e também poderemos considerá-lo ambicioso face à meta europeia, mas acho que temos todas as condições para cumprir também esta meta sem grandes dificuldades. E depois, ao nível da mais inovação, aumentar em 60% o investimento em investigação e desenvolvimento. Isso certamente depende muito mais de nós, com o apoio do setor, mas se o Estado der o exemplo, incentivar estes apoios, certamente que os agricultores e as suas entidades representativas virão a acompanhar-nos em torno deste investimento, não só a nível do apoio público, mas essencialmente investimento no setor privado. Ok, obrigado. A próxima questão é extensa, mas eu vou resumi-la, que é aumentar 1% de matéria orgânica no solo, portanto, imobiliza 30 toneladas de carbono por hectare, ou seja, são mais de 100 milhões de toneladas para a superfície agrícola útil nacional, é o que diz aqui. E pergunta que medidas, nomeadamente agroambientais, estão previstas ou poderão vir a ser incluídas nas políticas agrícolas 2030 para atingir este objetivo. Pronto, depois tece considerações acerca da erosão, que as práticas que se fazem que promovem a erosão, que ainda hoje viram isto no Alentejo, mas no fundo a pergunta é esta: que medidas, nomeadamente agroambientais, estão previstas ou poderão vir incluídas nas políticas para aumentar o teor de matéria orgânica no solo e mobilizar carbono por essa via? Muito bem. Primeiro que tudo, dizer que as agroambientais são medidas que nós pretendemos dar-lhe continuidade e foram já prorrogadas no passado, já com esta tutela do Ministério da Agricultura para o ano 2020, e já foi dado um sinal positivo que se pretende dar continuidade às mesmas com a abertura
de novos compromissos ao nível das agroambientais, não em todas as medidas, mas na sua grande maioria das medidas que estão já previstas e que vêm de trás. Entretanto, sobre o futuro das medidas agroambientais, nós ainda temos que elaborar para ajustá-las àquilo que são os nossos interesses, quer em termos de país, quer em termos do seu impacto ambiental. E isso pode-se fazer a vários níveis. Uma das iniciativas que a Agenda de Inovação também tem a ver com a adaptação às alterações climáticas, porque queremos criar aqui uma resiliência e essa capacidade. E ao nível da conservação e da fertilidade do solo, há que promover a adoção de práticas agrícolas de conservação do solo e da melhoria da sua fertilidade, que vai ao encontro da questão que me colocou. E isto também poderemos fazer, certamente, ao nível de uma matéria que também tem sido dedicada, do qual o meu tempo tem sido dedicado a ela, tem a ver com a Estratégia Nacional dos Efluentes Agropecuários e Agroindustriais. Nós também conseguimos melhorar a fertilidade do solo, aproveitando esses efluentes agropecuários e tornar aqui uma economia circular, melhorando não só a matéria-prima desse solo, como aproveitar um resíduo um subproduto e um efluente pecuário que pode melhorar essa fertilidade no âmbito de uma economia circular e prevenindo que ele seja obrigatoriamente destinado a outros fins que não aqueles que pode ser aproveitado de uma forma natural. Portanto, e essa estratégia que também foi recentemente apresentada em Leiria e que eu aproveito a oportunidade para dizer, foi apresentada na última reunião desta semana de secretários de Estado e irá brevemente para consulta pública a todos aqueles que tenham interesse em conhecê-la e todos aqueles que tenham vontade em dar o seu contributo também de modo a melhorar essa estratégia nacional. Portanto, eu acho que há muito trabalho aí que pode ser feito, não só a nível da agricultura como a nível ambiental, e tem havido uma articulação muito próxima entre as duas áreas governativas, a da agricultura e do ambiente e da ação climática, e eu tenho tido um contacto muito próximo com a Secretaria de Estado do Ambiente. Estamos muito interessados em valorizar a agricultura também com uma vertente mais ambiental, não descurando, e isto é bom que se releve, não descurando a necessidade de manter uma agricultura produtiva, uma agricultura competitiva e uma agricultura com rendimentos para os agricultores. Obrigado. A próxima questão é sobre maquinaria agrícola, máquinas e equipamentos. Haverá alguma medida própria para os agricultores trocarem as suas máquinas obsoletas por máquinas novas, eficientes e modernas? Qual a percentagem de comparticipação? Essa é uma medida que ela não é nova, ela volta e meia aparece e acho que tem todo o sentido. O que muitas vezes acontece é que essa renovação do parque de maquinaria agrícola, ela é feita no âmbito de outros tipos de investimentos que são feitos na exploração e não individualizados apenas para os equipamentos e máquinas agrícolas. Agora, nós sabemos que temos um parque de máquinas agrícolas envelhecido, muitas delas não cumprem as regras de homologação que hoje em dia já existem, isto é, na altura em que elas foram adquiridas, havia um conjunto não é de instrumentos, mas de equipamentos de segurança que não existiam e que hoje em dia já existem, e isso tem provocado, não é de agora, mas lamentavelmente há vários anos a esta parte, de um elevado número de mortes com viaturas e máquinas agrícolas, porque não têm esses equipamentos de segurança, e eu estou a falar particularmente do Arco de Santo António, que só foi obrigatório há uns anos a esta parte, e haveria necessidade de renovação desse parque, de modo a substituir esses tratores por outros que deem maior segurança e que também foram melhorados tecnologicamente para ajudar o agricultor a fazer as suas tarefas agrícolas no campo e no terreno. Agora,
eu não lhe consigo afirmar a esta altura se vamos ter, ou se temos condições de ter medida específica para fazer essa renovação dessa frota de máquinas agrícolas. No entanto, ela poderá ser sempre feita associada a investimentos na exploração agrícola e, eventualmente, teremos que perceber se haverá aqui condições para o Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério da Administração Interna, criar, avaliar um conjunto de medidas do Grupo de Trabalho de Sinistralidade, de modo a prevenir as mortes no setor agrícola em resultado destes acidentes com maquinaria agrícola, até mesmo, porventura, obrigando à instalação do Arco de Santo António em tratores que não têm essa obrigação de instalação e, porventura, encontrar uma fonte de financiamento que possa promover o custo da instalação desse Arco de Santo António, que pode prevenir a vida de muitos agricultores. Agora, ter uma medida específica e própria, não lhe consigo dizer se a esta altura nós temos condições para o fazer, mas teremos isso em consideração e avaliaremos em devido tempo. Obrigado. Foi pública em meados de novembro a notícia que o grupo parlamentar do PS recomenda ao Governo tomar obrigatória a contratação do sistema de seguros agrícolas como condição de acesso à atribuição de outros apoios públicos. Qual a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre este tema? Eu posso lhe dar duas opiniões, a pessoal e a institucional, embora elas não difiram muito umas das outras. Eu sou a favor e defendo que todos os investimentos agrícolas apoiados por verbas nacionais ou verbas comunitárias deveriam ter obrigatoriamente um seguro. Quer seja um seguro de colheitas, quer seja um seguro de infraestruturas, quer seja um seguro que de alguma forma salvaguarde e acautele o investimento que foi feito a nível do apoio que foi dado àquele agricultor. E pode-me depois colocar a questão, então, mas como é que nós conseguimos garantir um seguro de colheitas para uma instalação no primeiro ano ou no segundo ano? Mas certamente no terceiro ano já terá condições para que esse seguro de colheitas, que é cofinanciado a 60% por verbas nacionais e comunitárias, possa ser celebrado. E certamente que as infraestruturas, se no primeiro ano não estão de pé, no segundo ano já estão de pé, esse seguro, sendo um custo associado ao projeto de investimento, certamente teria uma comparticipação do prémio. Portanto, eu acho e sou da opinião que é uma situação a rever no próximo quadro comunitário, no próximo programa de desenvolvimento rural, que todo o investimento que tenha apoio nacional e comunitário, esse investimento deve ser salvaguardado pelo menos durante os 5 anos de compromisso do mesmo. E isso pode ser feito a nível de um seguro de colheitas, de um seguro de infraestruturas ou de outros seguros que sejam adaptados a essa condição. Portanto, acho que é de todo entendível pela maioria, julgo eu, de nós, que esses seguros possam ser obrigatórios, mas que esses seguros, com o custo do próprio seguro, faça parte do projeto de investimento e possa ser apoiado. Ok, bom. Próxima questão é sobre Trás-os-Montes e o desenvolvimento da agricultura. Qual é a ideia e o plano do Governo para o desenvolvimento da agricultura de Trás-os-Montes, para que Trás-os-Montes não fique para trás e tenha as ferramentas necessárias para apanhar o comboio de modernização e desenvolvimento que acontece no nosso país? Essa pergunta foi colocada por um transmontano, certamente. Mas, como devem compreender, nós não estamos aqui para defender a agricultura regional. O Ministério defende a agricultura nacional e, quando estabelece as suas políticas, são para ser aplicadas a todo o continente, todo o território continental e depois, ao nível das regiões autónomas, com as devidas adaptações relativamente às regras e aos procedimentos e à legislação em vigor. Portanto, nós ainda não temos uma regionalização no país. Portanto, enquanto não tivermos, as verbas não são alocadas regionalmente, a não ser em situações muito específicas, como foi no passado, ao nível do regadio, onde foram abertos avisos para a região centro e norte, depois foram abertos para o Alentejo, depois foram abertos para outras regiões, mas na maior parte
na grande maioria, se não a quase totalidade, com a exceção que eu agora me recordo, do regadio, as medidas de apoio, as medidas de ajudas diretas são feitas a nível nacional, garantindo que todas elas possam ser justas, por muito que se tente, há sempre questões de diferenciação em termos da sua aplicabilidade e, efetivamente, do seu efeito prático e da respectiva rentabilidade da mesma, mas independentemente de eu querer defender todas as regiões em particular, eu estou, enquanto membro deste governo e enquanto secretário de Estado da Agricultura, a zelar e a trabalhar para o bem da agricultura nacional, independentemente da região onde ela se insere, independentemente da sua produção e dos produtos que cada uma região tem, quer produtos tradicionais, quer certificados, quer da sua mais-valia ou menos-valia, quer das suas mais dificuldades ou menores dificuldades, mas temos que olhar para a agricultura como um todo e não no particular. Obrigado. A próxima é sobre a produção de carne de bovino. Portugal importa mais de 50% da carne de bovino que consome, havendo condições de clima e solos para esta produção. Há muita superfície de pastagens disponível. Como explica este facto e haverá condições para no futuro próximo se anularem as importações por produção nacional? Aqui temos que entender que essencialmente a nossa capacidade produtiva de carne baseia-se muito nas raças autóctones. E essa condição exige um custo associado significativamente. Pese embora todas estas raças autóctones tenham uma elevada rusticidade para se adaptar à realidade de cada região onde são produzidas, elas, para manterem a qualidade que têm quando são transformadas em carne, têm um custo acrescido. E tendo um custo acrescido para o consumidor, devem compreender que também tem um custo acrescido para o produtor, para as poder manter e para as poder produzir e para criar as melhores condições de produção. Nós certamente e reconhecemos que temos essas áreas de pastagem, essas áreas que podiam ser melhor aproveitadas. Nós iremos manter os apoios às raças autóctones e tentar melhorá-los em termos daquilo que está previsto também dentro das medidas agroambientais. Acho que há que preservar aquilo melhor que o país tem e as raças autóctones, e eu, enquanto engenheiro zootécnico, não o posso defender de outra maneira, porque sou um grande defensor das raças autóctones nacionais, todas elas, das diferentes espécies. Há que zelar, preservar, melhorar e promover não só essas raças, como todos os produtos tradicionais que resultam das mesmas. E o consumidor tem que pagar por esse produto, porque reconhece que está ali um produto com uma mais-valia, com um valor acrescentado, não só para o agricultor, mas para a região onde ela se insere. Agora, depois temos os outros animais, muitos deles com algumas raças exóticas, que agora estão a ser produzidos cá em Portugal, mas começam a perceber que têm tantas as dificuldades como têm as raças autóctones. E que as raças autóctones estão muito mais bem adaptadas e com uma capacidade de conversão daquilo que é o seu alimento no produto final, que as outras raças poderão não ter. E isso depende muito da atitude do consumidor e da sua preferência, não só por produtos nacionais, como, nestas alturas, por produtos de raça autóctone. E isso tem sido uma dificuldade durante este período de pandemia. As raças autóctones também passaram por essa dificuldade, sendo um produto de qualidade e um produto acrescido, não foi um produto de primeira escolha dos portugueses. E também, com o encerramento do canal Horeca, muito do escoamento desses produtos e dessa carne era feita pelos restaurantes, era feito para os hotéis, era feito para esse espaço, até para as feiras e mercados que acontecem um pouco por todo lado a nível nacional, e também sentiram, daí também ter sido previsto um apoio muito recentemente por parte do Ministério da Agricultura a algumas das espécies de raças autóctones. Agora, para criar essas condições, teremos que melhorar os apoios que hoje em dia existem e esperemos estar em condições de os apoiar. Certamente não será tanto ao nível daquilo que era necessário e expectável por todos, mas gostaríamos de poder ajudar da melhor maneira possível, havendo condições financeiras para o fazer, mantendo os apoios e melhorando aqueles que já existem.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Teríamos aqui muito mais questões, mas há uma coisa que nós pugnamos, é por cumprir horários. E neste sentido, portanto, eu pedi à colega Sónia Moreira se fazia uma pequena resenha desta brilhante e intensiva explicação do Sr. Secretário de Estado, que nos falou aqui durante 1h30 e com temas e pontos e tópicos muito importantes. Muito bem. Realmente o José Martino falou de uma forma, e é verdade, foi brilhante. Parabéns, Sr. Secretário de Estado, que realmente mostrou que conhece, que é uma pessoa muito conhecedora de todos os dossiês do Ministério da Agricultura e que tem grande conhecimento e experiência na estratégia e claramente tem feito um trabalho brilhante que temos acompanhado e desde já também damos os parabéns. Falou-nos na sua apresentação da questão que no fundo mostrou muito o que é o setor, que a capacidade de resiliência que o setor atravessou nesta questão da pandemia, apresentou aqui os dados de setembro que realmente o setor tem uma capacidade de aumentar as suas exportações de 7,2% em comparação ao período homólogo do ano passado, por isso em situações adversas vamos à luta e conseguimos dar a volta e ainda temos melhores resultados. No fundo, isto é um bocadinho o mote de que se pretende que a capacidade agrícola e o próprio Ministério também ter capacidade de impulsionar e ajudar os agentes nessa capacidade. Falou-nos também da agricultura do presente com olhos para o futuro, na questão da modernidade, da tecnologia e da inovação do próprio setor. Falamos também dos objetivos da Agência da Inovação, que foi apresentado pela Sra. Ministra, no âmbito da transição climática, da transição digital e da autonomia da estratégia, no fundo em linha com o Pacto Estratégico Europeu. Falamos também da criação da estratégia do setor da agricultura com a sociedade, no fundo, também é importante por vezes haver aqui alguma reconciliação com a sociedade civil, no sentido de perceberem qual é o papel do setor agrícola e a sua importância para a mesma, não é? Estamos a falar na questão de valorização dos recursos naturais, criar cadeia de valor, melhorar a remuneração dos agricultores. No fundo, o que pretendemos é um setor com maior rendimento, com mais saúde e com mais futuro. Com estes critérios, ou no fundo com estes resultados, certamente todos os consumidores irão perceber e a sociedade irá reconhecer que o setor é um dos setores estratégicos para o país, que é um bocadinho isto também que é importante comunicar e trabalhar com o consumidor final e com a sociedade civil. Falamos também da apresentação da questão da rede de inovação, no fundo da criação da rede moderna de apoio à produção agrícola e à agroindústria, de uma proximidade com agentes locais, foi isso que vocês fizeram também no âmbito da Agência de Inovação, consultaram todos os agentes locais, ouviram e deram o seu contributo. Acho que isso foi um papel muito importante que o próprio Ministério fez e que é de louvar e é de notar essa mais-valia. Falamos também da importância do pacote que está alocado para a recuperação e resiliência nos próximos 5 anos, 93 milhões de euros, que claramente que irão fazer diferença nos próximos anos. Por isso, no fundo, estão todas reunidas todas as condições financeiras e de transição de uma agricultura que já é moderna, uma agricultura presente, para uma agricultura mais verde no futuro, com mais rendimento para os seus produtores, que é isso que também está, no fundo, desenhado no âmbito da nova PAC, que irá entrar em vigor a partir de 2023. É um modelo, no fundo, mais económico, mais técnico, ambientalmente mais sustentável e mais económico nesse sentido. Uma base de recursos verdes, de sustentabilidade e maior rendimento para os seus produtores. No fundo, são estas as linhas principais que nos deixou cá e que foi brilhante, efetivamente, foi
uma hora e meia que o seu secretário de Estado, que representou muito bem a sua ministra, desde já dou-lhe essa nota, e já agora mandamos cumprimentos para a sua ministra, faça chegar, que teremos a oportunidade num futuro, assim que ela esteja disponível, também voltamos a fazer um novo evento. E, numa forma de despedida, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada pela sua presença, pelo trabalho que tem feito no Ministério, que temos acompanhado e que, daquilo que nós podemos contribuir, estamos perfeitamente disponíveis para o ajudar a alavancar para a agricultura do futuro. Por isso, bem-aja, e aos participantes, até breve, até a próxima semana. Bem-aja. Muito obrigado, foi um gosto. Igualmente, obrigada, até breve. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Obrigado igualmente.